Essa vai ser a nossa 33ª aula do Lazarus Pascal, onde nós vamos estar estudando como ter um loop dentro de outro loop, tá? Ou seja, eu vou colocar uma estrutura repetitiva dentro de outra estrutura repetitiva, tá? Então vamos lá. Então vamos abrir aqui o Paint, né? Hoje é a nossa 33ª aula, ok? Do Lazarus Pascal. Tá? Hoje é dia 16/7/2020 e agora são 9h26, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos estudando a estrutura repetitiva, né? Então vamos lá. Só colocar aqui. Vamos ver como que nós podemos utilizar uma estrutura repetitiva dentro da outra. Então, como nós analisamos na aula passada, o que eu quero fazer? Eu quero fazer mais ou menos isso daqui, ó. Eu quero que ele venha, né? Ele venha, entre numa estrutura repetitiva, ok? Dessa estrutura repetitiva, ele vai executar algum comando, e aí ele vai entrar numa outra estrutura repetitiva, tá? Aí vai executar um determinado comando. Enquanto for verdadeiro, ele volta, tudo bem? E na hora que for falso, ele retorna para a estrutura repetitiva anterior. E quando for falso, ele sai, tá? Então, por exemplo, se for verdadeiro, ele vem para cá. Quando for falso, ele sai fora. E aqui, mesma coisa, né? Aqui ele vai testar se for verdadeiro, se for falso. Então, o que vai acontecer aqui? O fluxo do programa ele vem, executou. É verdadeiro? É. Aí ele vai executar esse grupo de comandos aqui. É verdadeiro? É. É verdadeiro? É. É verdadeiro? É. Então, ele vai ficar nesse loop, nesse laço, enquanto for verdadeiro. Na hora que não for verdadeiro, ele sai, retorna para o loop anterior, verifica se é verdadeiro. É verdadeiro? É. Então, aí ele vem e cai no loop interno. Então, ele está dentro do loop interno, sai, vai para o loop externo. É verdadeiro? Volta para o loop interno. É verdadeiro? É. Então, volta para o loop externo. Tudo bem? Até que a condição aqui seja falsa, ele termina. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, exibir nós vamos exibir a tabuada dentro de uma faixa de valores. Dentro de uma faixa de valores, tá? Tipo, eu quero a tabuada entre o 3 e até o 7, tá? Então, eu vou ter que estar fazendo a tabuada entre o 3 e o 7, tá bom? Então, vamos entrar já no LibreOffice, vamos entrar no Lazarus, tudo bem? E vamos começar a fazer esse programa aqui. Espera aí só um instantinho. Só que tá, beleza. Então vamos lá. Vamos minimizar aqui. Oh, cadê o Lazarus? Tá aqui. Muito bom. Vou entrar no Lazarus. Se tiver alguma coisa aberta, eu vou fechar. Vou começar um novo programinha simples. Arquivo. Novo.
Programa simples, ok. Tá? Tá aqui. Já vou salvar esse programa. Aqui é um exemplo da aula 33, né? Então, vamos colocar aqui, exemplo, aula 0033. Aqui é a mesma coisa, projeto 0033, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer aqui? Então, eu vou criar uma constante. Eu vou criar uma constante aqui. Então, eu vou colocar const. Minha constante vai ser o 10 igual a 10, tudo bem? Vou criar minhas variáveis. Eu vou precisar de uma variável. Deixa eu pensar aqui. Eu vou precisar de uma variável para definir o início do meu intervalo. Uma variável para definir o fim do intervalo. Uma que vai ser o número que eu estou fazendo e outro resultado. Então, eu vou definir início intervalo, do tipo integer, fim intervalo, do tipo integer também, a variável número, integer, e uma variável resultado, também do tipo integer, tá? Vou inicializar essas minhas variáveis, vou inicializar essas minhas variáveis, tá? No caso, eu vou colocar a variável início e o fim em 0, a variável número em 1, porque a gente sempre começa a tabuada a partir do 1, né? 2 vezes 1, 2 vezes 3, e o resultado eu vou começar em 0. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inicializar minhas variáveis, então, eu vou colocar início, intervalo, igual a 0, fim, intervalo, igual a 0 também. O número eu vou colocar em 1. E o meu resultado eu vou colocar em 0. Tá. Tendo feito isso, eu preciso dar uma explicação para o usuário do programa, o que esse programa está fazendo, né? Então, vamos lá, né? Vou começar pulando duas linhas. E aí já vou mandar uma mensagem para o meu usuário. Tá? Este programa exibe tabuadas na tela do computador. Ok? Aí qual vai ser? Informe, né? Informe o intervalo que deseja visualizar. Ok? Bom, e aí eu vou pedir para ele digitar o valor inicial. Digite o valor inicial, ok? Vou ler esse valor que a pessoa vai digitar, né? Então, vai ser início. Então, quem é o valor inicial? O valor inicial é o início do intervalo, né? A variável início do intervalo. E agora, vou pedir para ele me digitar o valor final, ok? E eu preciso ler, né? Eu preciso ler essa variável. Fim, intervalo, ok? Então, eu estou lendo o início, estou lendo o fim. E agora, o que eu vou fazer? Tá, eu vou pular uma linha aqui, ó. Eu vou ler a primeira, né, e tenho que ler a segunda. Então, vamos lá, vamos colocar aqui um write line, só para pular uma linha. Tudo bem? Bom, vamos ver se está funcionando. Eu só vou colocar aqui, ó, write line. Vou pedir para finalizar o programa. Vou colocar assim, ó, fim do programa. Tá? Pedir para pressionar uma tecla.
Pressione uma tecla. Ok? Vou colocar um readline sozinho, que aí ele vai dar uma paradinha no meu programa. Então vamos testar. Vou apertar o F9. Vamos ver se tem algum errinho, algum erro. Aparentemente não teve nenhum erro, tá? E vamos observar a execução do programa. Ó, este programa exibe tabuadas na tela do computador, informa o intervalo que deseja visualizar. Eu só vou aqui, né? Vou mudar aqui, vou mudar para um azul escuro. Texto da tela eu vou colocar branco, tudo bem? Vou colocar aqui tamanho 28 em negrito, pronto. Vou dar um OK aqui, ó. Então eu quero do número 2 até o 9. Tá lá, fim do programa, pressione uma tecla. Ok? Então, esse pedacinho aqui não está fazendo nada, na verdade, né? Eu criei uma constante, que em vez de eu ter que ficar escrevendo o número 10, eu uso a palavra 10, tudo bem? Criei as variáveis, inicializei as variáveis, informei o usuário sobre o objetivo do programa, fiz a leitura dos dados, ou seja, o meu início do intervalo e o fim do intervalo, e aqui eu estou finalizando o programa. Vamos para a parte que interessa agora, ou seja, se eu estou fazendo o início e o fim do intervalo, o início não pode ser maior que o fim. Então, eu vou fazer um if aqui, if, início, intervalo, tem que ser menor ou igual ao fim do intervalo. Ou seja, ele não pode ser maior, tudo bem? Ele não pode ser maior. Então, aqui eu vou colocar um begin end. No caso, como eu vou ter um else aqui, ó, tá? Vou colocar outro begin end. Tá. Então, olha só. Na verdade, essa instrução if, ela termina aqui, ó, no end. Então, aqui não tem ponto e vírgula, porque essa é a instrução. Ela começa aqui e termina aqui. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Se for menor ou igual, as coisas acontecem. Se não for menor ou igual, eu vou mandar uma mensagem para o usuário e assim vai. Então, vamos começar o nosso programinha agora. O que tem que acontecer? Eu sei que eu vou ter que fazer o que agora? Eu vou ter que começar um while, que ele vai fazer o intervalo, ou seja, por exemplo, da tabuada do 2 até a tabuada do 5. Então, enquanto o 2 for menor ou igual ao 5, ele vai fazer. Então, vamos começar uma estrutura repetitiva aqui. Então, vamos lá. Definindo a estrutura repetitiva. Tá? O que eu vou fazer primeiro? Então, vamos fazer a nossa estrutura repetitiva principal. Ok? Então, vamos lá. While. Que é início? Início, intervalo, tem que ser menor ou igual que o fim do intervalo, ok? Vou colocar um begin. Já vou colocar o end. Então, olha só. Aqui está, ó. Aqui está a minha estrutura repetitiva, tá? Enquanto o valor do início for menor ou igual ao fim, ele vai ficar fazendo alguma coisa, tá? E aí, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele me fale qual é a tabuada que ele está executando. Eu quero que ele me fale qual é a tabuada que ele está fazendo. Então, eu vou colocar aqui um writeLine. WriteLine tabuada do... Vamos lá, qual que é a tabuada? Do início, intervalo, ok? Tá? E vou fechar. Beleza. E aí agora, ou seja, eu só vou mostrar isso. Está na tabuada do 2? Tabuada do 2. Foi para a tabuada do 3? Tabuada do 3. E agora eu vou começar uma estrutura repetitiva principal. Na verdade, ela é o meu loop externo, né? O meu loop, ou... é o loop, vai. Loop externo, ok?
Vamos começar agora o nosso loop interno. Loop interno. O que vai acontecer aqui? Aqui ele só está dizendo tabuada do 2, 3, 4. Mas eu quero ver 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então aqui eu vou ter meu loop interno. Então agora eu vou começar meu while interno. Ou seja, enquanto o número, que está em 1 no momento, for menor ou igual a 10, que é a minha constante, tá? Do. E aí eu faço a mesma coisa. Begin, end. Por quê? Porque eu vou ter, opa, begin, esse begin é de quem? Vamos ver aqui. Begin, esse begin aqui, vamos botar um end aqui. Tudo bem? Então, eu tenho esse loop, aí eu vou ter esse loop aqui, e aqui eu tenho o else terminando aqui embaixo, ok? Tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui dentro? Eu tenho que mostrar a minha tabuada. Então, primeiro eu vou fazer a tabuada, né? Ó, resultado, 2 pontos igual a início, intervalo, porque o início intervalo me diz qual é a tabuada, vezes o número, tá? Ou seja, se aqui tiver o número 2, então aqui vai ser 2 vezes 1. Depois eu tenho que fazer 2 vezes 2, 2 vezes 3, e assim vai, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou exibir esse valor na tela, né? Então, vou colocar aqui um write, início, intervalo. Já vou deixar umas 4 casas, uns quatro espaços, na verdade, né? Vou deixar 4 espaços para exibir o início intervalo, que seria a tabuada do 2, 3. Vou escrever o vezes, então eu vou dar um espacinho aqui. Aí a tabuada do 2, então vai ser 2 vezes 1, então agora é a vez de mostrar o número. O número também eu vou deixar uns 4 espaços para exibir o número. Vou colocar o sinal de igual, ok? Que é 2 vezes 3 igual a, tá? E agora eu vou colocar o meu resultado. Tá bom? E aí, tá? Vou pular uma linha. Tudo bem? E tá aí, ó. Então, essa é a minha estrutura no momento. O que eu vou estar fazendo aqui, ó? O meu intervalo, né? Tá aqui, belezinha. Ele vai fazer o loop entre o início e o fim do meu intervalo. Aqui, ele vai estar mostrando para mim a tabuada, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e assim vai, ok? E aqui, agora, o que vai acontecer? Olha só, o número é 1, se a gente for lembrar. O número vale 1. Então, aqui, ó, ele vai ficar o quê? 1 é menor ou igual a 10? Faz tudo isso. 1 é menor ou igual a 10? Faz tudo isso. 1 é menor ou igual a 10? Faz tudo isso. Ou seja, vai ficar para sempre isso. Então, eu tenho que também fazer com que a variável número seja acrescentada de 1. Ok? Então, número é igual a 1. 1 mais 1, 2. Aí ele vai. 2 é menor que 10? 2 mais 1, 3. 3 é menor que 10? E aí ele vai ficar dentro do loop. Tudo bem? E o que vai acontecer também? Ora, ele vai fazer a tabuada do 2, mas depois ele vai ter que fazer a tabuada do 3, a tabuada do 4, assim vai. E aí, o que acaba acontecendo? Eu tenho que fazer com que o número volte a ser 1, porque ele foi até o 10 para fazer a tabuada do 2. Aí ele tem que voltar a ser 1 agora para fazer a tabuada do 3. E eu tenho que falar que agora não é mais a tabuada do 2, agora seria a tabuada do 3. Né? Então vai ser número, seria início, intervalo, 2 pontos igual, início, intervalo mais 1. Tudo bem? Porque, ó, esse número 1, então ele vai fazer a tabuada do 2. 2 vezes 1, 2 vezes 8, 2 vezes 9, 2 vezes 10. Volta aqui, volta para 1.
2 mais 1, 3. 3 é menor ou igual a 10? Escreve tabuada do 3. Aí começa 3 vezes 1, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10. Tá? Saiu. Volta para 1, aí 3 mais 1, 4. Aí ele vai fazer a tabuada do 4 e assim vai sucessivamente, ok? E aqui, espera aí que eu acho que... Tarará, tô no begin, né? Onde é que está o end disso? O else disso, né? Ah, tá. Eu fiz no else. Espera aí. Eu fiz tudo no else, né? Então, eu vou pegar... Ou seja, eu vou fazer só se for verdadeiro, né? Então, eu vou pegar tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Que eu fiz. Vou retirar daqui, ó. Então, é if, se o intervalo for menor ou igual, tarará, begin end, else, begin end. Então, é aqui que eu tenho que colocar esse código. Ou seja, quando a situação é verdadeira, tá? E quando for falso? Ah, falso eu falo. Mando uma mensagem. Write line, tá? Write line. Write line. O início deve ser menor ou igual ao fim. Ok? Muito bem. Então, tá aí. Vamos testar agora, né? Vamos testar. Vou apertar o meu F9. Opa, aqui tem um erro, tá? Sempre o meu dedo que bate nessa bendita tecla. Vamos ver se teve mais algum erro. Aparentemente não. Então, por exemplo, eu quero ver a tabuada do 2 até o 5. Então, ó, meu valor inicial vai ser 2, meu valor final vai ser 5, então. Então, tá aí, ó. Então, olha só. Aqui, ó, é o loop externo. Aqui é o loop interno. Aqui é o loop externo. Aqui é o loop interno, tá vendo? Tudo bem? Tá? Vamos fazer novamente, ó, pressione uma tecla para terminar. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. Vamos fazer a tabuada. Vamos fazer a tabuada agora do 2 até a tabuada do 10. E aí, ó. Tabuada do 10, bonitinho, tá? Eu acho que eu esqueci de colocar uns espaços aqui. Então, vamos lá, peraí. Vou dar um Enter aqui. Aqui na hora de mostrar o resultado, para dar uns 4 espaços, e aqui eu vou colocar pressione uma tecla para finalizar o programa. Ok? Vou apertar o F9 de novo. Tá aí. Então, vamos lá. Do 2 ao 10. Muito bem, ó. Tabuada do 10, tabuada do 9, tabuada do 8, tabuada do 7, tabuada do 6, tabuada do 5, tabuada do 4, tabuada do 3, tabuada do 2, ok? Tudo bem? Vou pressionar uma tecla para finalizar o programa. Bom, enfim, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar um ponto de parada aqui, um breakpoint aqui, ó. Tá? Então, eu vou apertar o meu F5 para colocar um ponto de parada. Tiro o F5, aperto F5 de novo, eu coloco, tiro, coloco, certo? Tudo bem? Então, eu vou colocar um breakpoint aqui e vamos acompanhar a execução desse programa passo a passo. Então, para não ficar muito longo, eu quero só a tabuada do 2 até o 3. Então, ele vai mostrar a tabuada do 2 e do 3. Então, vamos lá, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Início, 2. Fim, 3. 2 é menor que 3? É. Então, ele vai fazer. Olha lá, ele vai fazer meu write line. Ok, ok. Vamos diminuir aqui para que a gente também possa... Eu vou diminuir aqui para que a gente possa acompanhar as duas coisas acontecendo. Tá?
Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Tentou aqui, ó. Tudo bem? Aí ele vai lá, ó, número é menor que 10, ó. Quanto é o valor do número? 1. Aí ele está fazendo. Tá vendo que conforme eu vou executando cada instrução, ele vai... Eu estou apertando o F8, tá? Tá? Conforme vai sendo executado cada uma das instruções, olha lá, ó, ele passou pelo outro. Deixa eu tirar a janelinha aqui de mensagem. Então, ele fez 10 vezes, tá, o loop interno. Agora ele vai fazer o loop externo, ok? Vai começar a fazer, ó. Tá vendo, ó? Tá fazendo o loop. Ele está fazendo o loop interno. Comando por comando. Ele está montando na saída a minha tabuada, ok? E aí vai acabar o programa. Ó. Fim do programa, pressione uma tecla para finalizar. Eu venho aqui, pressiono uma tecla e acabou o programa, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula hoje, dessa aula aqui, né? A 33ª aula, foi mostrar como eu posso utilizar mais de um loop, né? Ter um loop dentro do outro, ok? Então, a gente para por aqui. Até a próxima.